Olá, está começando mais um Café com Letras e no programa de hoje vamos conversar com o escritor Willy Bergamin, ele que nos traz aqui o livro Bisbilhoteca, baseado na história de um menino, nós vamos trabalhar melhor ao longo da entrevista, que não gostava de ler e aí por uma série de fatores em uma biblioteca ele passa a tomar gosto pela leitura. Willy, é um prazer tê-lo conosco novamente. Prazer é meu, Fábio. Olá, amigos da TV Câmara. Sempre bacana voltar aqui ao programa para falar sobre literatura. Tu que já foste, no passado recente, o apresentador deste programa aí. Então é muito bacana, nós havíamos falado já alguns meses atrás sobre contos teus adaptados para o cinema e agora esse livro que tem também ilustrações da Ivânia Long, e editado pela Lorigraph, né? Isso, e que também já virou peça de teatro. O pessoal da companhia Uerê, aqui de Caxias do Sul, já tem a peça. Aliás, a peça de teatro ficou pronta antes do que o livro. Eu acho que é um caso inédito, até onde eu conheço. A peça de teatro ficou muito bacana, o Marcelo Donini que interpreta o Ícaro da história. E muito dinâmico, muito simples, uma peça bacana para levar para escolas, para levar para feiras de livro. Fácil de montar e possível de montar em qualquer lugar. Ficou muito bacana. Sim, mas aí tu cometeste assim, a grosso modo, uma trapaça. Entregou o livro, o texto pro pessoal antes de ir pra rua. Na verdade as coisas foram concomitantes, só que o livro levou mais tempo, né? As ilustrações levaram mais tempo e tal. O pessoal do teatro foi mais ágil. Mas agora estão os dois aí, a ideia é levar os dois para escolas e eventos, né? Trabalha o livro, depois vê a peça. E eu acho que quanto mais a integração entre as artes, mais chance se tem de levar aquela mensagem, daquela mensagem surtir um efeito. Tu tens investido nisso, né? Investido, quando eu digo, apostado nessa... Na verdade as coisas foram acontecendo, né? Isso já vem lá desde 2007, quando o meu primeiro conto, O Sino do Campanário, acabou sendo adaptado para o cinema. Nós conversamos na entrevista já anterior. Conversamos sobre isso, exato. E acabou divulgando o livro de uma certa forma. O livro alcançou, assim, um status, eu poderia dizer, de best-seller regional, o Sino do Campanário. Ele já está indo para a 4ª edição e acabou acontecendo o acaso. Surgiu o convite, virou filme, divulgou o livro e depois vieram outras coisas, né? A Mordaça, o ano passado, também foi levada para o teatro, com muito sucesso. E agora, novamente, essa experiência com a Bisbilhoteca. Mas no livro, quem for ler o enredo, depois terminada a história, tem as descrições, tanto tua como autor, quanto da Ivânia Long, a ilustradora, e aí tu cometes, digamos assim, a perspectiva de contar que é uma experiência pessoal, né? A partir do teu filho, enfim, que não gostava de ler. Eu queria começar por essa questão, tu já fazendo a inter-relação entre a tua experiência pessoal e o que foi para a história. Fábio, é uma característica da minha literatura usar a realidade, o fato, como ponto de partida para o que eu escrevo. Eu tenho feito isso desde o início da minha carreira. E não foi diferente com a Bisbilhoteca. Eu tenho um filho, um gurizinho de 11 anos, que há 2 anos atrás, apesar de eu ser escritor, apesar de eu ser um formador de leitor, um mediador de leitura, não gostava de ler. Então, eu como escritor e mediador de leitura me senti o mais frustrado de todos os profissionais da área, porque o guri que mora dentro da minha casa, o meu filho, não compartilhava do meu ponto de vista, do meu desejo de ler. Então, eu começo a fazer um trabalho com ele, né? Ele era louco por futebol. Seu ídolo até então, antes da Copa, é importante dizer, era o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo não fez muito na Copa, mas até então era o ídolo dele. Mas ele chegou lesionado para a Copa, sejamos justos também. Uma balaca ali que não sei se né? Agora mas, enfim, ele está rendendo muito bem. Agora nos clubes rende, né? É verdade. Mas enfim, o Ícaro gostava muito dele, tinha ele como ídolo. E um dia eu estou lendo a Folha de São Paulo e uma matéria inteira sobre Cristiano Ronaldo. Uma página inteira da Folha de São Paulo, que é um jornalzão. E eu ia largar lá e digo, não, peraí, deixa eu levar isso aqui para casa. Tive uma ideia. Recortei a folha e deixei em cima da cama do Ícaro. Na matéria dizia que o Cristiano Ronaldo, quando criança, de tanto que ele gostava de futebol, ele ia dormir abraçado numa bola. Eu deixo a matéria em cima da cama do Ícaro, não falo nada para ele.
Na noite seguinte, antes de eu ir dormir, eu passo no quarto dele para ver se ele já estava dormindo e adivinhe, estava lá o Ícaro deitado, dormindo já, agarrado, abraçado numa bola. Ou seja, ele não só leu a matéria, porque interessou e eu não forcei, como entendeu o que estava escrito e copiou o seu mestre como exemplo, né? Foi dormir abraçado na bola também. A partir disso eu tive um insight de, poxa, é por aí que eu vou pegar esse guri. Eu vou levar livros sobre futebol, que é o que ele gosta. Levei o Grenalzinho do escritor aqui de Caxias do Sul, Calunga, que foi homenageado da Feira do Livro, do Entre Linhas, agora em Caxias do Sul. Leu e devorou, e aí não parou mais. Levei mais 2 ou 3 livros sobre o assunto, comeu todos, e a partir disso levei outros livros, né? Fui dando sempre um passo adiante, devagarinho. Leu toda a série do Diário de um Banana, que é um best-seller mundial, e não parou mais. Hoje ele é associado à Biblioteca Pública, retira um livro por semana sozinho, devora livros, compartilha o que ele lê comigo, ele vem me contar, já tem algumas coisas escritas, ele desenha sobre o livro, faz trabalhinhos, algo assim que eu acho que funciona, é por aí, sem forçar, sem obrigar, pegar a princípio pelo prazer. Um leitor só se torna leitor para o resto da vida quando ele faz por prazer, quando há prazer na leitura. E no enredo do livro é muito claro o seguinte, o aluno encarava a biblioteca como uma punição. Ele não fazia os temas, não chegava com as leituras concluídas em sala de aula, a professora mandava para a biblioteca e o obrigava a ler determinada obra, enfim. E aí, não sei se propositadamente ou de forma circunstancial, uma professora de educação física começa a ler uma obra de ficção e, de acordo com o que acontece no enredo, ela desenvolve várias feições. E aí ele se sente provocado por aquilo ali. Como é que ela reage de tal forma, sendo que ele faz uma série de tentativas de diálogo com ela e ela não se dispersa de forma alguma, mantém-se focada no livro. No que ela deixa de ler, daí ele sim se interessa e mergulha na história. Também tem isso, né? A questão do exemplo, né? O aspecto humano da leitura, não é simplesmente estar sentado ali em frente às páginas. Exatamente. Através das feições da professora que o aluno Ícaro da história admirava, ele percebeu que ela estava sentindo prazer ao ler. Tanto é que ela fazia caras tristes, caras alegres, sorria, ficava espantada, ficava preocupada com o que acontecia aos personagens do livro que ela estava lendo. Então ele percebeu que ela estava sentindo prazer e ela era uma pessoa que ele admirava. Então os pais são sempre os primeiros exemplos, os professores são exemplos. É difícil para um pai fazer um filho ler se ele não gosta de ler. Tem um ditado que diz que ninguém dá o que não tem, né? E é bem isso, a gente vê isso. E essa prática da escola ter a biblioteca como um lugar de castigo era muito comum há tempos atrás. Felizmente hoje isso começa a mudar. É preciso que se faça da biblioteca um lugar de alegria, de prazer, de encontro com a leitura, de formação de leitores e não de castigo. E é isso que o livro traz também, de uma maneira lúdica, de uma maneira leve, mas trazendo essa mensagem, de que a biblioteca o Borges, Jorge Luiz Borges, dizia que a biblioteca era uma espécie de paraíso, para ele. Que quando ele morresse, se ele fosse para o paraíso, ele imaginava o paraíso como uma biblioteca. E é esse prazer, esse gosto pelos livros e pelas bibliotecas que eu tento passar através do meu trabalho. Ao longo da nossa conversa, a nossa equipe está mostrando as ilustrações da Ivânia Long, que eu já citei outras vezes, e é bem interessante. Já na largada do texto tem isso, a biblioteca ao fundo, e um dedo em riste, assim, mandando o aluno, e aí tem as sombras dele aqui quase querido de arrasto, assim, com quem está... Já para a biblioteca! Escorregando, assim, rumo à biblioteca. Em outras ilustrações tem aqui a questão da bola, Muitos meninos são fanáticos do futebol, é muito comum isso. Aí tem a fada que explica o mérito de ler e tal, tem um trocadilho com a questão de piscar o olho, quando quer dar uma comunicação, que ilustra muito bem o seguinte também, a sensibilidade das crianças. Muitas vezes vê a feição do rosto ou uma piscada de olho pode comunicar muito mais do que dedo em riste, palavras de ordem. Com certeza. E a questão da magia que o livro traz também, que eu acho que é bem importante.
Esse aluno que não lia, apenas bisbilhotava a leitura dos outros, e ao perceber então que a professora de educação física, isso tem sido elogiado por professores, né? Que eu não caí no estereótipo do professor de literatura ou de português lendo, e sim trouxe uma professora de educação física que lia. Tenho recebido vários e-mails. E há colocações pejorativas do pessoal. O professor de educação física, ele joga uma bola lá. Exatamente. Né? Sabe? Então, é muito pelo contrário. Professores, inclusive, se dedicam a explicar a disciplina do esporte. E por que não ler um livro de literatura? Não né? é tão Por que não? assim. Exatamente. Né? Então a gente tem que fugir um pouquinho desses estereótipos. E a questão da bruxaria, da magia. Né? Num mundo paralelo, esse leitor vai parar numa biblioteca mágica, ele é um aprendiz de bruxo, mas como ele tem preguiça de ler e fica bisbilhotando a leitura dos outros colegas, ele é um fiasco como bruxo, porque cada magia, cada encantamento funciona diferente para cada um dos bruxos. Ele tem que interpretar aquilo da sua forma, entender e avaliar, analisar aquilo da sua forma. Exatamente como acontece com a leitura. Um mesmo texto toca diferente uma maneira e outra pessoa, de outra maneira outra pessoa, né? E às vezes a mesma pessoa lê de forma diferente o mesmo texto, dependendo do dia, né? Se a pessoa lê num dia bonito de sol, pode interpretar de uma maneira. Se lê num dia de chuva, com trovoadas, escuro, de repente interpreta de outra forma. Então esse bruxinho é um fiasco porque ele não interpreta, porque ele não lê em primeiro lugar e não interpreta corretamente. No momento que ele se torna um leitor, ele começa a poder praticar os encantamentos, as magias de uma forma correta. É o que acontece com a leitura, né? No momento que eu leio com atenção, eu viro um mágico de certa forma, porque eu viajo para outros planetas, para outros mundos, para outras situações. E aí tem um detalhe, pode parecer até uma frase chavão, mas que ali no contexto da história fica bem oportuno, que o sujeito que lê tem várias vidas, e aquele que não se dedica à leitura vai ter a sua própria, digamos assim, não vai avançar muito além da sua própria vida, e é muito disso também. Né? E sem arriscar o couro, né? Isso que é o melhor de tudo, né? Eu posso viver várias vidas, posso viver a aventura de um herói, de um mocinho que luta com dragões, E a experiência leitora... sem arriscar o meu couro, né? A experiência leitora qualifica a própria vida. Tem mais isso? Ela amplia, ela amplifica a vida, né? Ela abre os horizontes. Eu sempre digo que além de melhorar o meu vocabulário, que isso é ponto pacífico, ela amplia a minha visão de mundo, a minha visão do outro, né? Do outer e de mim mesmo. Né? No momento que eu entendo o outro e me entendo, eu entendo o mundo inteiro. Fica mais fácil perdoar, fica mais fácil interagir, conviver. Eu acho que esse é o grande ganho da literatura. Eu fico muito bravo quando eu escuto alguns escritores, inclusive, dizendo que a leitura é um inutensílio, que ela não serve para nada, que é uma inutilidade. Ora, se me melhorar e melhorar a minha vida, melhorar o meu convívio com os outros seres humanos não serve de nada, então eu não sei o que tem alguma serventia nesse mundo. Já é lugar comum que as pessoas falam, o teu mundo é medido pelo número de palavras que tu conheces. Né? Na medida em que as palavras estão ali e você não sabe detectar o significado dela, aquilo não tem razão nenhuma para ti e tu também desconhece. Então, quanto mais palavras e idiomas tu dominares, maior vai ser o teu universo, o teu mundo, aquilo que tu vai poder interagir em última análise. Né? E aí eu lembro do clássico do George Orwell, né, 1984, que fala exatamente sobre isso, né? O ditador, o grande irmão, o Big Brother, né, que controla a vida de todos com câmeras espalhadas por toda a cidade, tenta criar uma nova língua, que ele chama justamente de novilíngua, com o mínimo de vocábulos possíveis. Por quê? Quando eu reduzo as palavras do vocabulário de uma pessoa, de uma civilização, de um povo, eu reduzo, de certa forma, também a possibilidade de pensamento dela. Exatamente. A possibilidade dela se rebelar, de ela pensar, de ela ver as coisas. Então, George Orwell foi muito feliz quando escreveu. Aliás, na Feira do Livro havia uma edição bem bacana desse 1974 refeita, com uma capa colorida, uma boa formatação, eu pude adquirir também. Sim, é um clássico que vale sempre a pena ser relido. Né? E vai ficando mais atual, né? Com a difusão das câmeras de vídeo, como se fala. Ainda mais quando nós temos um programa, que é o programa mais visto da televisão brasileira, que se chama Big Brother
por causa do personagem do livro, né? O grande irmão. Mas aí as coisas também não há assim... Há e também não há tanta novidade, né? As pessoas têm esse... que se chama o desejo voyeur de observar os outros e tal. Então, digamos que o programa de TV ali, ele só intensifica. Uma ferramenta a mais, mas desde todos os tempos, desde sempre, as pessoas adoram bisbilhotar, saber o que está acontecendo. Tá aí, por isso, bisbilhoteca. Bisbilhoteca, é muito isso. As pessoas adoram bisbilhotar. Aquela velha história, o sujeito, não, eu não vejo novela, o outro também não vê novela, aí alguém comenta, o outro já interage. Não, mas para aí, o que aconteceu não foi bem isso, foi aquilo ali. Mas ninguém assistia a novela, agora todos... Mas na hora de comentar, todos comentam. Todos se assumem. Ninguém gosta de notícias sensacionalistas, mas... Todos conhecem o crime que aconteceu lá, querem mais detalhes, lotam lá o pleno do júri para saber como é que vai ser o desfecho daquele caso, se o cara realmente vai ser preso. Então... Isso tem uma explicação antropológica, claro, né, psicológica, inclusive. E independe de renda, nível de instrução, todos se sentem de uma forma ou outra, com um pouco ou menos intensidade, tentados a descobrir o que aconteceu, digamos assim, com o outro, né? O Sartre dizia, né, o inferno são os outros, né, mas na verdade o paraíso também são os outros. Então é uma via de mão dupla aí. William, eu quero te agradecer, nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Ao longo da nossa conversa, a produção procurou mostrar ilustrações. Eu só queria, numa última pergunta, e aí depois tu já podes te estender dando as tuas últimas considerações. Como é que foi essa parceria com a Ivânia Long nesse casamento que sempre se comenta que precisa ter, sobretudo em livros de história infanto-juvenil, entre o texto e a ilustração? Como é que foi esse processo de comunicação? A Ivânia Long, antes de ser ilustradora, ela é professora e contadora de histórias. Então, o Valdemar Corrêa, que é o dono da editora Corrêa, que publicou o livro, quando fechamos, né, o acordo, vai publicar a Bisbilhoteca, ele me disse de cara, olha, eu conheço uma professora que é contadora de histórias, e a ideia... Porque eu relutei muito em publicar esse livro. Esse livro está escrito já há mais de 2 anos. E eu pensei assim, será que eu publico, será que não? Porque eu sabia que no momento que eu publicasse, eu ia ter que conversar com essa galerinha, né, que é uma turma ali de 6 a 10, 11 anos para a qual o livro foi escrito. E eu fiquei com medo assim, de não ter didática suficiente para conversar com essa turma. Meu público geralmente é adolescente e adulto. Aí o Valdemar me tranquilizou, disse, não, nós temos uma contadora de história que vai contar, é parceiro da editora, conhecida dele, ela vai contar. Aí até o momento eu descobri que ela é formada em artes, né? Tem formação nisso, mas nunca tinha ilustrado um livro. É o primeiro livro que ela ilustra, Bisbilhoteca. Então ela está muito feliz, né? Outra coisa, eu pensei em não lançar o livro. Eu digo, eu não vou fazer um lançamento de um livro infantil, justamente porque eu não tinha público infantil até então. Mas ela, a Ivânia, como trabalha na escola Mário Quintana... o professor é sempre imbatível em termos de ser conhecido, conhece de interagir todo com mundo, o público, e organizou um belíssimo lançamento lá na escola dela. Que legal. Que é outra coisa que eu acredito que é inédito em Caxias. Até onde eu sei, nunca um livro tinha sido lançado numa escola. Então a Ivânia organizou com um coquetel, com apresentações, com uma peça de teatro. Ela organizou um movimento no bairro, não foi apenas na escola, o bairro estava lá. Foi muito bacana. Então, já que é assim, vamos lançar. Então fizemos o lançamento e foi ótimo, foi ótimo. E o livro já está aí sendo divulgado, muitas escolas sinalizando que querem trabalhá-lo no ano que vem, né, botar como leitura complementar na sua escola, com a possibilidade de a Ivânia depois contar a história e até mesmo uma peça de teatro montada pela Cia Uerê para apresentar essa outra linguagem que é a linguagem teatral. Então é bacana porque fomenta o diálogo também, né? A ilustração, a contação da história, o teatro e a literatura. São linguagens diferentes que convergem para uma mesma finalidade. William, mais uma vez eu quero te agradecer. Quando o entrevistado é bom, o tempo parece que não passa, mas passa. Nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo ainda debatendo sobre cultura à luz da tua obra, com a qual tu nos brindaste hoje, que é a Bisbilhoteca, um livro de
literatura infanto-juvenil, tu estreias, digamos assim, nesse ramo da literatura infanto-juvenil com essa obra. Já há outras que nós citamos ao longo da entrevista, então fica o convite para que o pessoal leia a Bisbilioteca e, em última análise, estimule as crianças, o sobrinho, os filhos, os amigos, enfim, a essa tomada de gosto para a leitura que, sem dúvida, há sempre um ganho. E o melhor, né, não termos preconceito quanto ao que ler, estimular a criança. Por exemplo, o Willi usaste com provocação matérias sobre futebol, quer dizer, é sempre uma porta de entrada. É o que eu sempre digo, qualquer porta de entrada para a literatura é válida, o que não pode é ficar a vida inteira na porta, né? Tem que dar um passo adiante, tem que entrar na casa. E enfatizando mais uma vez que estamos na Casa de Leitura, Memória e Educação Legislativa do Parlamento, novo espaço que já serve de cenário para o Café com Letras. Esse é o segundo programa que nós gravamos aqui, e o Willi também nos brindou com um exemplar que ele está doando à Casa de Leitura, que é muito interessante, enriquecendo esse acervo que se soma ao Centro de Memória, que já tinha, e a Casa de Leitura passa a ter também o seu próprio acervo, que é muito importante. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer, Fábio. Espero voltar em breve. Sem dúvida. Conversamos então com o escritor Willi Bergamin. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.